Bom dia, criançada. Essa videoaula aqui é uma videoaula de correção das atividades, ok? Para você conferir se fez tudo certinho. Bom, a primeira atividade lá, começou lá no dia 1º de março. Apresentamos dois textos para vocês. O primeiro texto é um texto informativo lá, científico, na verdade. Texto de divulgação científica sobre formigas e um conto, onde tínhamos como dois personagens, duas formigas lá, e elas estavam conversando. Okay? Em cima desses dois textos, nós apresentamos para vocês algumas questões. Tá? Vou passar para vocês aqui a resposta dessas questões. Então, a questão A, quais gêneros dos textos, quais eram os gêneros dos dois textos. Então, o texto 1 é divulgação científica e o texto 2 é um conto. Bom? A segunda pergunta é quais as diferenças entre os dois textos. Tá? O texto 1 traz informações científicas sobre as formigas. O texto 2 é um conto com um diálogo entre duas formigas. É apenas uma historinha. Próxima perguntinha. Segundo o texto 1, existe cerca de quantas espécies de formiga em todo o mundo? A resposta é 20 mil espécies, existem cerca de 20 mil espécies. Depois, como é composta a anatomia de uma formiga, de acordo com o texto 1? Ela é composta por 3 partes, a cabeça, o tórax e o abdômen. Possuem um par de olhos e um par de mandíbulas. Próxima perguntinha, por que as formigas podem ser transmissoras de doenças? Porque elas frequentam lugares com lixo, esgoto, onde tem bactérias, onde tem coisas que fazem mal, e depois elas andam pelos alimentos que nós consumimos. Então elas acabam trazendo essas bactérias para a gente. O texto 2, qual é o nome da formiguinha mais velha? A formiga mais velha se chama Serafina. Ainda no texto 2, como as formigas iam ao novo formigueiro? Elas iam velozes, Elas iam velozes. E em fila, elas estavam em fila também. Qual é o nome da minhoca? A minhoca se chama Filoca. O nome da minhoca é Filoca. Onde fica o novo formigueiro? O novo formigueiro fica perto da plantação de couro. E quais são as características das paredes do formigueiro antigo? As paredes eram mofadas. Esse era o primeiro exercício de português. Depois tivemos uma tarefa de matemática, onde a gente tinha que interpretar o gráfico, fazer a leitura deste gráfico. Então, o gráfico abaixo representa a quantidade em centenas de eletrodomésticos vendidos por regiões brasileiras. Então, nessa escala aqui que está 0, 10, 4, 6, 8, eu tenho que ler isso como centenas, para poder responder a pergunta, ou melhor, as perguntas, Aqui nós colocamos no slide um mapa do Brasil, para que você possa identificar as 5 regiões brasileiras. Então, o verde aqui é a região norte, o azul, região nordeste, o roxo, região centro-oeste, o rosa é o sudeste e o laranja é o sul. 5 regiões. Norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. E aí vem a perguntinha. Na pergunta A, quantos eletrodomésticos foram vendidos em cada região? A resposta é região norte, 1.200, nordeste, 2.200, sul, 2.100, sudeste, 2.700 e centro-oeste, 2.000. Lembrando que eu tenho que converter os números que estão lá na escala do gráfico para centena, tá bom? Perguntinha B, qual região vendeu mais geladeiras e quantas foram? Na verdade, foram 2 regiões, Região Nordeste e Sudeste. Cada uma aí vendeu 800 geladeiras, Perguntinha C, quantos micro-ondas a região Sudeste vendeu a mais do que região Norte? Então, você tem que fazer um cálculo de subtração, pegando o total da região Sudeste menos o total da região Norte, e você teria uma diferença ali de 100 micro-ondas. Então, a região Sudeste vendeu 600, perdão. A região Sudeste vendeu 600 micro-ondas a mais do que a região Norte. Perguntinha D, qual eletrodoméstico foi o mais vendido na região onde você mora e quantos? Nossa região é a região Sudeste e aqui foi vendido mais a geladeira, 800 unidades. E perguntinha E, qual eletrodoméstico foi o mais vendido de
de todos foi o Fogão, com 3.100 vendas, isso juntando todas as regiões. Okay? Depois, terça-feira, dia 2, nós tínhamos uma situação problema. Né? José foi ao mercado com R$60 comprar itens que está precisando. Ele colocou no carrinho um pacote de arroz que custa R$10, 1 litro de óleo que custa R$4, R$15 de carne, um pote de tempero pronto no valor de R$9 e 2 potes de café, pacotes de café no valor de R$24. Analisando essa situação problema, você vai responder. Perguntinha A. Sem somar o valor de todos os itens que José colocou no carrinho, você acha que o dinheiro que ele levou será o suficiente? Quando a gente pergunta se você acha, aí a sua resposta é uma resposta pessoal, sim ou não. Como eu estou falando para você responder sem somar, eu não posso considerar a sua resposta errada. Tá? Porque você vai achar, você está pensando por cálculo, né, mental se é possível ou não. A resposta ideal seria não. O dinheiro não é o suficiente. Tá? Se você colocou sim, é porque você achou que poderia, né, ser o suficiente. Mas ao fazer algum cálculo, você vai descobrir que não. Okay? Perguntinha B. Caso o dinheiro que José levou não seja o suficiente para pagar a compra, o que você sugere que José faça? A sugestão é devolver um dos pacotes de café ou devolver algum dos outros produtos. Ok? Eu diria que diminuir a quantidade de produtos que ele está comprando. Coloquei ele como resposta devolver um dos pacotes de café, porque ele comprou 2, então ele não tem dinheiro, então leva um só. E o café aí no programa está muito caro. Né? E perguntinha C. Já aconteceu de você ir ao mercado e não levar dinheiro suficiente para pagar as compras? Né? Faça uma sugestão de como evitar essa situação. A primeira parte da pergunta também é uma resposta pessoal. Para alguns isso já aconteceu, para outros não. Né? E a sugestão é somar o valor, né, ou os valores dos produtos mentalmente enquanto você vai colocando no carrinho. Porque assim você não corre o risco de chegar no caixa e ver que o seu dinheiro não deu. Existem pessoas que também costumam ir no mercado antes apenas para anotar o valor dos produtos e depois volta para comprá-los. Porque dá mais trabalho, né? Mas tem doido para tudo nesse mundo, né? Nessa mesma data, nós tínhamos uma atividade de língua portuguesa falando ali sobre os encontros vocálicos e sua classificação. Então, lá na videoaula que eu gravei para vocês dessa data, eu já tinha falado para vocês sobre as 3 classificações. Né? As 3 referem-se a encontro vocálico, ou seja, vogais que estão juntas dentro da palavra. E aí, se elas estão em sílabas diferentes, né, se forem 2 vogais que estão uma do lado da outra, mas em sílaba diferente, chamamos de hiato. Se as 2 sílabas estiverem na mesma, ou melhor, se as 2 vogais estiverem na mesma sílaba, chamamos de ditongo. E se forem 3 vogais na mesma sílaba, aí é o tritongo. Okay? Baseando nessa explicação, a gente pediu para que vocês usassem o texto 1 e o texto 2 lá na primeira atividade, né? E no texto 1 você tinha que copiar lá o que se pedia aqui. Né? 3 hiatos, 3 ditongos e 3 tritongos. Eu coloquei mais que 3, né? Hiatos, tem espécies, colônias, substâncias, feromônios, anatomia. Todas essas palavras aí, elas são hiatos. Eu separei por sílaba na frente, para que vocês possam ver que as vogais elas ficam separadas lá no encontro vocálico. Ditongos eu coloquei principais, outra, meio e maior. No caso maior, ela se encaixa, a palavra maior ela tem um ditongo e um hiato, tá? Que são 3 vogais juntas, o A, o I e o O, A, I, O. O A e o I junto é um ditongo, o O separado do I é um hiato. A palavra ela podia estar nas 2 classificações. E o tritongo, a gente pediu 3 tritongos, mas o texto só tem 2. Isso foi proposital. Né? Você ia procurar o terceiro, você ia ler o texto umas 5, 6 vezes. Aí a gente ia saber que você está treinando a leitura. Então foi proposital ali fazer você procurar um terceiro tritongo que não existia, para que você lesse o texto mais vezes. Os 2 tritongos teriam a palavra iguais e a palavra formigueiro. Ok?
Então, era atividade aí de encontro vocálico e sua classificação. Pois na quarta-feira nós trabalhamos com uma atividade de pontuação. Explicamos aqui, ou relembramos para vocês aí, né? O sinal de pontuação e a função de cada um. É lógico que alguns pontos não estão nessa lista, né? Colocamos aí os mais usados, que é o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação e o travessão. Né? E com base nessa explicação, a gente pediu lá, ó, quais sinais de pontuação podemos encontrar no trecho Serafina, a formiga mais velha, dizia. Então aqui nós encontramos uma vírgula aqui, outra vírgula aqui e os dois pontos. Então a gente acha vírgulas e dois pontos nesse termo. Depois o outro exercício, retirar do texto 2, né? Aí tem o texto 2 do ladinho aí para que você pudesse lembrar quem é. Tinha que tirar do texto 2 uma frase exclamativa, uma frase com dois pontos e uma frase com travessão. Aqui eu coloquei, por exemplo, ó, não sei por que isso foi acontecer conosco, exclamação. B, com dois pontos, só tem uma frase só. Serafina, a formiga mais velha, dizia, dois pontos. E com travessão temos três frases. Eu coloquei ali, ó, calma, Serafina. Frases aí com os pontos que se pedem. Depois demos um textinho para vocês completarem com a pontuação correta. E ficou da seguinte forma. Meu amigo lança fora, vírgula, alegremente, vírgula novamente, o jornal que está lendo e diz, dois pontos. Como ele vai dizer alguma coisa, a próxima frase ou o próximo parágrafo começa com um travessão. E se eu estou começando uma frase, aquele C minúsculo vira um C maiúsculo. Chega! Exclamação. Aí o houve também passa a ter um H maiúsculo. Houve um desastre de trem na França, vírgula, um acidente de mina na Inglaterra, vírgula, um surto de peste na Índia. Reticências, porque ele parou de listar as catástrofes que ele estava lendo. Né? Você acredita nisso que os jornais dizem? Interrogação. Será o mundo assim? Interrogação de novo. Uma bola confusa? Vírgula, onde acontecem unicamente desastres e desgraças? Interrogação. Não, vírgula, os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Ponto final. Então essa seria a pontuação correta do texto. Certo? Para esta mesma data, nós tínhamos uma atividade de matemática, uma situação-problema. Vovó Bela comprou 4 caixas de bombom para dividir entre seus 3 netos. Sabendo que em cada caixa possui 20 chocolates, utilizando o cálculo mental, resolva os itens abaixo, descrevendo como você fez para resolver o problema mentalmente. Então, a ideia dessa atividade não era você fazer o cálculo por escrito, era você tentar resolver mentalmente. A perguntinha A, quantos bombons cada neto vai ganhar? Perguntinha B, sobrará bombons? Quantos? A resposta da A é 26 bombons. E sim, sobrarão 2 bombons. Porque se você tem 4 caixas inicialmente com 20 chocolates cada um, 4 vezes 20 é 80. Você tem que dividir 80 por 3. Ao dividir 80 por 3, você vai ter 26 bombons, sobrando 2. Ok? Para fazer essa divisão, distribuir 20 para cada um primeiro. Então, eu peguei e dei 20 bombons para cada um. Quando eu dei 20 bombons para cada um, me sobrou 20. Deste que me sobrou 20, eu dei mais 6 para cada um. E aí, quando eu vi que sobrou só 2, eu vi que 2 não dá mais para dividir por 3. Né? E aí, cheguei na resposta final. Então, não dividir direto, você vai dividindo por partes, chama de divisão por estimativa. Você vai dividindo aos poucos até não ter mais como dividir. Depois, quinta-feira, atividade de quinta-feira, dia 4 de março. Também começou lá com uma situação-problema. Josué tem 233 cartinhas repetidas. Essas cartinhas aqui seriam aqueles cards, tá? Das figurinhas lá que a gente costuma brincar de bater, né? Bater cards.
Então Josué tinha 233 cartinhas repetidas e pretende dividir igualmente entre seus 10 melhores amigos. É uma divisão por 10, portanto. Tá? Utilizando o cálculo mental, resolva os itens abaixo. Dica: faça a decomposição do número que você tem que dividir. Ou seja, a dica ali é você decompor o número 233. Aqui no outro slide eu estou decompondo. Eu tenho 233. Aquele 2 verde ali, ó, ele representa 200. O 3 amarelo é 3 dezenas, ele vale 30. E o 3 roxo é 3 unidades, ele vale 3 mesmo. Ok? Eu peguei esse 200 sozinho, somente ele, e dividi ele por 10. É fácil, porque eu estou dividindo um número que termina com 0 por um outro que termina com 0. Então fica tranquilo de fazer a divisão. Na verdade, você podia cortar o último 0 dos dois. Aí fica 20 dividido por 1, que vai ser 20. Né? Então, dividindo 200 por 10 é igual a 20. Depois, eu dividi 30 por 10. E a mesma coisa, eu estou dividindo um número que termina em 0 por outro que termina em 0. Então, eu podia cortar o último 0 de cada um. Ficaria 3 dividido por 1, que vai ser igual a 3. Hã? Depois eu vou dividir 3 por 10. E ao dividir 3 por 10, eu percebo que eu não consigo, porque 3 é menor do que 10. Não dá para dividir. Então eu coloco ali, ó, não é possível. Então eu descubro que eu tenho 20 na primeira divisão, mais 3 na segunda divisão, vou ter um total de 23. Tá? Então eu consegui dar 23 cards para cada amigo. E os outros 3 ali sobram, eles sobram, não dá para dividir mais. Tá? Então a resposta aqui é: quantas figurinhas cada amigo vai ganhar? A resposta é 23 figurinhas. Tá? Do exercício B, sobrará figurinhas? Sim, 3 figurinhas. Ou cartinhos, como diz ali no enunciado. Depois, nós passamos aqui a falar de carta de reclamação. Aqui no texto da atividade, nós estamos apresentando para vocês o que é uma carta de reclamação, né, e a estrutura de uma carta de reclamação. A gente usa a carta de reclamação quando quer relatar um problema, seja da comunidade ou um problema individual, sobre um produto, uma ação, uma atitude ou algo parecido, a um destinatário que possa resolver a situação. Então, uma carta de reclamação, ela virá primeiro lá com o remetente, que é quem escreve essa carta, né? A pessoa que vai escrever sobre o problema, sobre o que está reclamando, né? Pedindo a solução. Destinatário é quem vai receber essa carta, quem pode resolver o seu problema. O objetivo da carta, que é reclamar, denunciar, prestar queixa, reivindicar, solicitar ou algo assim. Né? O texto, né, da reclamação, que deve ter lá a explicação ou a exposição de razões, que são os argumentos, né, para convencer o destinatário a atender o seu pedido. Depois você faz a despedida e a assinatura. Como é uma carta de reclamação, ela não é uma carta pessoal, você faz uma despedida formal. Tá? Se fosse uma carta pessoal para um ente querido, aí você podia fazer uma despedida mais pessoal. Né? E sempre termina a carta falando que você espera o retorno aí, né, daquilo que você está reclamando. Né? E aí nós apresentamos uma carta de reclamação. Foi pedido para que vocês fizessem a leitura silenciosa dessa carta primeiro, depois fizessem novamente a leitura em voz alta, talvez até para alguém da sua casa. Quando você faz a leitura silenciosamente, depois você repete a leitura em voz alta, né, melhora o seu entendimento do que você está lendo. Tá? Não vou ler a carta aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já está longo, né? Aí vieram as perguntinhas. A perguntinha 1. E, na verdade, ele não é 1, ele é o 2, né? Porque a perguntinha 1 é a leitura da carta, né? O 2 é para quem a carta é dirigida. A primeira resposta ali é para uma empresa chamada Contos de Fadas, loja de departamentos. Está lá no início da carta, né? Para quem que é o destinatário dessa carta. Qual o assunto da carta? É a próxima perguntinha, né? Era a alternativa C, mercadorias que não foram entregues, a pessoa comprou e não recebeu o que ela comprou. Quem é o remetente, né? Ou seja, quem é que mandou essa carta? É o Antônio Modesto de Almeida. Bom,
Ali eu coloquei a alternativa D, mas na atividade de vocês havia um erro de digitação, né? Em vez de estar escrito ali o nome Antônio, está escrito Serafina no lugar do nome. Mas foi um erro de edição da atividade. E perguntinha 5, qual é a finalidade do texto? Né? É a alternativa B de bola, reivindicar um direito. Bom, cartas de reclamação, elas ainda são usadas, né? Mas hoje em dia, a maioria das pessoas que precisam fazer algum tipo de reclamação para uma empresa, né, sobre um serviço ou um bem, ou algo assim, hoje em dia usa-se o e-mail, né, um serviço de e-mail ou via telefone, tá bom? Geralmente existem esse procedimento de enviar cartas de reclamação quando essa comunicação é de uma empresa para outra, de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Aí usa-se, né, como documento uma carta de reclamação, porque ela pode ser registrada, por exemplo, como algum tipo de documento que comprove o problema, né, num processo ou algum procedimento judicial. Então, às vezes a carta é usada para isso. Né? No mais, as pessoas costumam utilizar aí a reclamação via telefone, pelo serviço de atendimento ao consumidor, ou através de e-mails. Certo? Depois da atividade do dia 5 de março, a primeira atividade era você produzir uma carta de reclamação. Olha lá, você produzir no caderno uma carta para a Secretaria de Saúde do seu município, que é Francisco Morato, sobre o fato de ter muitas pessoas aqui na sua comunidade que não estão atendendo ao isolamento social. Explica o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, cidade ou algo assim. Mesmo que essa situação pudesse não estar acontecendo, você ia fingir que estivesse acontecendo para poder criar uma carta de reclamação. Tá? E aqui, como a produção de texto é algo pessoal, né, não tem como mostrar uma resposta dessa atividade aqui para vocês. Bom? E aqui nós replicamos aqui a estrutura, né, de uma carta de reclamação para que você pudesse fazer. Em seguida veio a atividade de matemática, né, que era para a gente ver se vocês entendem sobre fração. Observe a pizza e responda os questionamentos abaixo. Pergunta A estava fácil, né? Em quantas partes essa pizza foi cortada? Ela foi cortada em 8 pedaços. Pergunta B já pede uma coisa mais técnica, né? Tem que lembrar o que é. Qual é a fração que representa um pedaço de pizza? A fração ela é caracterizada por... Na verdade, você comeu, foi usada um pedaço de 8, né? A gente não vê isso. Fração é quando você divide alguma coisa em partes iguais, né? E utiliza alguma dessas partes. Então, ao dividir algo em partes iguais, você está criando uma fração. Então, a palavra fração quer dizer dividir em partes iguais. Né? E a representação da fração é quando você divide uma coisa em várias partes e tira alguma dessas partes. Né? No caso da pizza, aí, ó, ela foi dividida em 8. Então, eu represento colocando lá 1, que é a parte que eu usei, que eu comi, sobre o 8. A gente divide ali, a gente separa, né, pela barrinha. Então, o número que está embaixo representa em quantas partes o inteiro foi dividido e o número que está em cima indica lá as partes que foram utilizadas. E a gente lê isso aqui como sendo 1/8. Tá? Mas a gente vai estudar mais sobre fração aí durante esse ano, okay? Para aprofundar esses conhecimentos. Aqui eu até coloquei o exemplo do chocolate aqui também para explicar. É um segundo exemplo que não estava na atividade, mas eu coloquei aqui na apresentação para ficar mais fácil vocês entenderem. Esse chocolate, essa barra está dividida em 6 pedaços. Imagina que eu tenha comido 3 pedaços desse chocolate. Então, se eu comer 3 pedaços, como representar a fração? 3 de 6, ou seja, 3/6. Ah, então é o 6 embaixo e o 3 em cima. E a leitura é 3/6. Tá? A gente vai estudar mais sobre isso aí nos próximos meses. Certo? E essa era a primeira esse bom fim de semana que vocês ignorem, tá? Essa era a primeira aula que eu dei para vocês da primeira semana. E aí depois tem a segunda aula, que foi agora no dia 15/3 que eu passei para vocês. Era a segunda semana, né? Essa atividade da pizza aí era a atividade do dia 5, né?
do 3, aí sábado e domingo é 6 e 7, aí a atividade seguinte viria no dia 8 do 3. Tá? Dia 8 do 3, a primeira atividade de matemática era sobre o relógio, você tinha que ler as horas ali. Ó. Joana estuda no período vespertino, que quer dizer período da tarde. Se fosse período da manhã, seria matutino, e no período da noite, noturno. Ela combinou com a Mariana lá para fazer a atividade, né? O problema está dizendo isso, ela combinou de ir na casa da Mariana para fazer a atividade. E quando ela saiu de casa, ela olhou no relógio e viu exatamente essa hora que está marcando aqui no relógio. E a pergunta A é: que horas Mariana saiu de casa? Então, é só ver a hora aqui no relógio. É que ela saiu às 9 horas e 10 minutos. Aí o probleminha fala que Joana vai levar 25 minutos para chegar na casa da Mariana. Então, que horas que ela vai chegar na casa da amiga? Então, se aqui é 9 e 10, então esse 2 aqui é 10 minutos, então é 5, 10, e eu tenho que contar os minutos de 5 e 5. Então, você conta 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, você vai descobrir que ela chegou às 9h35. Tá? Eu leio esses números do relógio como hora quando o ponteiro pequeno está apontando para eles. Agora, quando é o ponteiro grande, aí eu leio como minuto. E para ler como minuto, eu leio de 5 em 5. Okay? Aí o 2 não é 2 aqui para minuto, ele é 10. Porque ele começa lá no 12. Então fica 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. E aí começa tudo de novo. Sempre de 5 em 5 para os minutos. Ok? Então as duas respostas são essas aí. Depois tinha o textinho lá do Lobo-Guará, para que vocês fizessem a leitura. É um texto de divulgação científica, falando sobre o Lobo-Guará. E colocamos para vocês perguntinhas em cima do texto, para saber se vocês conseguem achar informações que estão explícitas no texto. Está lá escrito, é só você procurar que você acha. Então, primeiro a gente perguntou qual era o gênero textual desse textinho do Lobo-Guará, né? Alternativa B de bola, né? Divulgação científica. Depois, de onde o Lobo-Guará é nativo, né? De onde ele é nativo, em que região do planeta você encontra o animal? A resposta é América do Sul. O texto fala lá dos países em que a gente pode encontrar o Lobo-Guará. Okay? Depois, em relação à extinção, qual é a situação do Lobo-Guará? O Lobo-Guará está ameaçado de extinção. O texto fala que ele já está extinto no Uruguai e talvez também na Argentina. E é uma espécie ameaçada de extinção no Paraguai, no Peru, na Bolívia e no sul do Brasil. Né? E os principais inimigos aí é a ação humana, né? É o avanço da agricultura nas regiões em que ele vive, é o atropelamento em estradas construídas pelo ser humano e a suscetibilidade a doenças de cães domésticos. E esses cães domésticos eles são levados pelo ser humano, né? Para essas regiões silvestres onde o lobo vive. Então isso coloca em risco aí a vida deste bichinho. O exercício 4, onde o Lobo-Guará pode ser encontrado no território brasileiro. É lá na região central, né? Nas reservas espalhadas pela parte central do Brasil. Aí tem os lugares aqui, ó, Chapadas do Veadeiros, Serra da Canastra, Parque das Emas, Serra do Cipó, Chapada dos Guimarães. Aqui faltou um azinho, na Ilha Grande, na Reserva Ecológica do Roncador e na Serra da Bocaína. Então, na região central do Brasil. Quais as características do Lobo-Guará? Ele tem mais ou menos 1,30 m, pesa entre 20 e 25 kg. Ele tem o tamanho de um cachorro aí, de porte médio para grande. Porque ele é magrinho, né? Seu pelo é avermelhado, com o pescoço, as costas, as patas e a ponta da cauda pretos. Pode ter alguns pontos brancos nas pontas da cauda e nas orelhas. Suas pernas são longas e finas, o que faz dele um animal veloz e ágil, né, para fugir e para caçar. Perguntinha 6. Como esse animal se alimenta e se reproduz? Né?
Ele se alimenta lá de pequenos mamíferos roedores e também de aves. A fêmea dá à luz de 4 a 6 filhotes após uma gestação que dura cerca de 65 dias. 65 dias é uma média de 2 meses, né? Um pouquinho mais do que 2 meses. Depois, terça-feira, um outro textinho sobre o lobo-guará. Só que agora é uma notícia, né? Uma notícia aqui que fala sobre um lobo-guará que foi resgatado por bombeiros aí após entrar no banheiro de uma casa. Isso aconteceu lá em Minas Gerais. Okay? Em cima desse textinho também colocamos 6 perguntinhas. Primeiro, qual é o assunto principal da notícia? Né? Que é um lobo-guará resgatado por bombeiros após entrar no banheiro de uma casa em Minas Gerais. Faltou um R aqui, né? Era entrar. Onde ocorreu o fato noticiado foi no banheiro de uma casa lá na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Quando foi? Foi no dia 1º de novembro de 2020. No texto é usada a sigla MG. O que significa? Significa Minas Gerais. E como o animal foi resgatado e o que foi feito com ele. Para ser resgatados, os bombeiros utilizaram dardos tranquilizantes, né, para capturar o animal. O animal foi solto lá na mata do Parque da Serra do Rola Moça. Okay? Pergunta 6 é uma resposta pessoal. Ó, se você já encontrou algum animal silvestre no local onde você mora. E se sim, qual animal foi? Aí cada um tem a sua resposta. Tá? Eu até comentei lá no nosso encontro online que acho que o animal mais fácil de encontrar, que é animal silvestre, né? Que talvez seja mais comum de encontrar aqui onde nós moramos, são cobras, né? Cobras elas costumam ter em quase todo lugar que tem algum tipo de vegetação. Tá? Outros animais, pelo menos na parte urbana da cidade, é mais difícil de encontrar. Só animais domésticos, mesmo como cães e gatos. Esse mesmo dia tinha uma situação, um problema. Ó. Antônio saiu de casa às 10 horas, foi ao supermercado e permaneceu lá por 50 minutos. Demorou mais 5 minutos para sair do estacionamento. Passou na farmácia e demorou 20 minutos, na farmácia no caso, né? E mais 45 minutos no trânsito, contando a ida e volta. Que horas que Antônio voltou para casa? Desenhe um relógio indicando o horário que ele saiu de casa e o horário que ele retornou. Então a solução ficou assim, ó. Primeiro, 10 horas, a hora que ele saiu, seria um relógio assim, um relógio de ponteiro no caso. Ele permaneceu no mercado por 50 minutos. Então no meu reloginho aqui eu vou avançar 50 minutos. O ponteiro amarelo é o minuto, o ponteiro laranja é a hora. Então ele vai avançar 10h50. E aqui eu coloquei o relógio digital do ladinho para você ir vendo que hora que ele está marcando. Depois ele saiu, levou 5 minutos para sair do estacionamento. Então correu mais 5 minutos ali. 10h55. Aí ele foi na farmácia e passou 20 minutos na farmácia. Então mais 20 minutos, ele já entrou ali na hora 11 horas e 15 minutos. Juntando os 45 minutos para ir e para voltar, ele chegou em casa às 12 horas, ou meio-dia. Okay? Então a resposta aí é meio-dia. Tudo bem? Quarta-feira, o que nós tínhamos para quarta-feira? Uma situação, um problema, era um joguinho de trivia, né, de matemática. Bruno e Carlos estão disputando um jogo de tabuleiro usando um dado comum. Bruna está jogando com um triângulo e Carlos com um quadrado. Há 6 casas de ser vencedora, Bruna lança o dado e obtém o número 4. Então rola 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para ela ganhar. Ela jogou o dado e saiu o número 4. Se saiu o número 4, onde ela vai chegar? Para depois responder aqui, ó, quais as possibilidades de ela vencer a partida jogando o dado mais uma vez. Bem, se ela jogou e tirou 4 primeiro, então ela sai dali e vai para cá, né? Ela conta 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. E a partir daqui, quais as possibilidades de ela ganhar jogando mais uma vez? A resposta é, se o dado cair no número 2, 3, 4, 5 e 6, ela pode ganhar o jogo. Ela tem 5 possibilidades. Né? Ela só não ganha se ela tirar 1. Se ela tirar 1, ela vai cair no volte 2 casas e terá que voltar 2 casas.
Então, se ela não tirar 1, qualquer outro número que ela tirar, ela vence. Então, o que vai acontecer com Bruna se o dado obtiver o número 5? A gente está pensando aqui que ela está a 2 casas de acabar o jogo. Então, ela vai vencer se ela tirar o 5. Tá? E se na vez de Carlos ele obter o número 2, quantas casas ele irá avançar? E quais as possibilidades de ele vencer na próxima partida? Então, se ele tirar o número 2, ele vai andar 2 casas e vai cair no avanço 2 casas. Se ele caiu no avanço 2 casas, ele vai avançar mais 2. Avança 5 casas. Ele avançando mais 5 casas, ele vai cair ali onde estava a Bruna. Certo? Caindo ali, quais as possibilidades que ele tem de vencer a próxima partida? A mesma que tinha a Bruna lá. Ele avançará 9 casas no final, e se ele não tirar 1 e tirar qualquer outro número, ele pode vencer o jogo. Língua portuguesa, nós tínhamos aqui um verbete de enciclopédia de uma onça pintada. O verbete, ele traz informações, né, sobre um determinado tema, informações não tão simples como um dicionário, mas também não tão completas como um artigo científico. Né? Então, seriam umas informações resumidas sobre um determinado tema. O verbete de enciclopédia geralmente se encontra nas enciclopédias. Okay? Então, o verbete costuma ter lá o título, no caso aqui o título é Onça Pintada. O primeiro parágrafo é uma lista de dados científicos, né, como por exemplo o nome científico, o habitat, em qual família ele faz parte, né, da natureza. Costuma ter uma imagem do animal, se for um verbete, né, de um animal. E depois vem as características, que costumam ser de 2 a 3 parágrafos para colocar as características do animal. Né? Então, apesar de ser um textinho aqui de divulgação científica, ele é menor do que um artigo científico, ele é mais resumido. Né? Em cima desse verbete aqui, nós fizemos algumas perguntas. Ó. O verbete traz informações sobre qual animal? Então, é a onça pintada. Onde esse animal costuma viver? Ele costuma viver nas florestas e nas savanas. Né? Qual a aparência deste animal? A aparência esbelta, com pernas relativamente curtas e cabeças arredondadas. Tem o corpo lá com uma cor amarelada com manchas pretas e outras informações que você acha diretamente no texto. Como o animal se alimenta de aves e mamíferos. Ele caça lá mamíferos, como por exemplo, ele costuma se alimentar da anta, né? De animais desse porte aí que tem na natureza. Certo? Quinta-feira. Situação problema. Lígia e Carol foram a uma lanchonete. No final do passeio, ficaram com a mesma quantidade de dinheiro. Carol levou R$50 e comprou um hambúrguer, um suco e sobremesa. Sobrou R$7. Lígia gastou R$3 a mais do que Carol. É possível saber o valor em dinheiro que Lígia levou para a lanchonete? A gente pode estimar este valor, mas não saber com certeza. Tá? A gente pode deduzir o seguinte: se as duas ficaram com a mesma quantidade de dinheiro, né, e Carol ficou com R$7, então a gente entende que Lígia também ficou com R$7. Se Lígia também ficou com R$7, mas ela gastou R$3 a mais que Carol, a gente pode entender que Lígia levou R$3 a mais do que Carol. Então, se Carol levou R$50, quer dizer que Lígia levou R$53. Só que essa resposta, ela não é uma resposta que esteja exatamente correta. A gente não pode ter certeza de que ela está correta. Por quê? Porque no problema não fala o que Lígia comeu aqui. A gente lista o que Carol comprou. Ela comprou um hambúrguer, um suco e uma sobremesa. A gente sabe apenas que Lígia gastou R$3 a mais, mas a gente não sabe o que ela comprou. Se ela também comprou um hambúrguer, um suco, sobremesa e mais alguma coisa de R$3. A gente não consegue ter essa certeza. Então, o valor possível que a gente possa entender que Lígia levou é R$53. Tá? Mas é uma resposta possível. Okay? Esse problema ele pode te dar interpretação a outras respostas
Porque falta aqui especificar o que Lígia comprou. Eu só sei que ela gastou R$13 a mais que Carol. Ah, então, possivelmente, Lígia levou R$53. Ok? Eu coloquei essa resposta aqui, mas é uma resposta possível. Porque ela pode ter comprado mais coisas, ela pode ter gastado com mais coisas ou até com menos coisas, né? Aí, de repente, ela não comeu nada na lanchonete. Se ela não comeu nada na lanchonete e ela levou R$3 a mais e sobrou 7, a gente pode imaginar lá que ela tenha levado R$10, né? Gastou R$3. O problema é ele dar outros tipos de respostas se você começar a pensar em outras possibilidades. Possivelmente ela tenha levado R$53. Ok? Depois pedimos a produção de um verbete de enciclopédia. Você ia usar como modelo base o verbete da onça pintada e como base de pesquisa de dados, né, o textinho sobre o lobo-guará. Então você ia colher as informações do texto lobo-guará, usar como modelo, né, de estrutura o verbete da onça pintada para você fazer o seu verbete. O verbete ficaria assim, ó. Título, lobo-guará. O nome científico, esse nome estranho aí, né? É Chrysostom brachyurus, acho que é assim que pronuncia. A classe é da mamália, ordem do mamífero, família dos canídeos, distribuição Paraguai, Peru e Brasil. O habitat, campos e cerrados, nome comum, lobo-guará e as características lá. Coloquei algumas aqui, mas podia ter mais. A única informação que acho que não estava lá no texto lobo-guará era a classe ou a ordem, eu não me recordo agora. Mas você podia usar também a internet para pesquisar algumas informações. Bom? Na sexta-feira nós tínhamos a leitura de 2 gráficos. Primeiro, um gráfico, uma pesquisa sobre o que os alunos assistiram nas férias, né? E o outro gráfico lá é sobre... deixa eu olhar aqui que eu esqueci. Sobre o passeio, né? O que eles mais pesquisaram nas férias, né? Coisas que eles pesquisaram nas férias. Então, o que foi assistido por eles? 43% dos alunos falaram que assistiu mais filmes, 23% assistiram séries, 14% desenhos e 20% vídeos aleatórios lá sem especificar o tema. Aí me pergunto, o que os alunos mais assistiram nas férias? Qual a porcentagem? Foi filmes, 43%. O que foi menos assistido? Desenhos, 14%. E qual categoria corresponde a 20%? Aí os vídeos aleatórios. Esse gráfico a gente costuma chamar de gráfico de pizza, né? Na verdade ele é um gráfico de vetores, tá? Gráfico circular de vetores. O outro gráfico é um gráfico de colunas. Continuando a pesquisa, foi perguntado aos alunos qual tema eles mais pesquisaram nas férias. Então, 4 crianças pesquisaram sobre viagens, 14 pesquisaram sobre brincadeiras, 6 pesquisaram sobre músicas e 3 sobre receitas. Então, a pergunta é essa. Qual foi o tema mais pesquisado pelos alunos? Quantos alunos votaram nesse tema? Foram as brincadeiras com 14 votos. Quantos alunos participaram da pesquisa? É só a gente somar as 3 colunas. Viagem, mais brincadeiras, mais músicas, mais receitas. Vai descobrir que são 34 alunos. E qual a categoria obteve 10 votos? Foi a categoria receitas, né? Receitas que teve 10 crianças votando lá. Certo? E é isso. Tá? A gente encerra essas atividades aí nessa segunda sequência. Tá bom? Quando tiver a terceira sequência já disponível de atividade para vocês, eu envio lá o novo vídeo, primeiro vídeo da sequência 3. Certo? Obrigado aí, bons estudos. Qualquer dúvida vocês me chamam. Tá bom? Tchau, tchau.